Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como uma cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O que Deus quer ensinar para você com essas parábolas? Que tipo de homem é esse que não tem controle? Você acha que é totalmente controlado por você mesmo. Mas Deus, ele já ensina que o homem não é assim, né? Nós somos um ser espiritual dentro de um corpo e que nós temos uma alma. E se você não busca esse tipo de conhecimento, é por isso que muita gente ela é destruída por não querer saber o que significa isso. As pessoas que não buscam o conhecimento, elas são assim, exatamente assim como esse versículo diz. É como uma cidade derrubada sem muro. Assim é o homem que não se conhece. Ele acredita que se conhece, mas ele é dominado pelas coisas externas. Esse conteúdo e esse versículo, ele lhe dá uma aula de vida e que você não se resuma apenas por isso aqui que eu quero que você entenda. Porque esse versículo, você não aprende sobre ele só em um momento, em um dia, em uma leitura. Isso é uma vida para que você observe que é exatamente assim que Deus trata as pessoas que não se conhecem. Elas acreditam que se conhecem, mas elas é como uma cidade sem muro, sem freio e sem limites. Ela acha que se controla, mas ela é dominada pelas coisas externas, pelo que vê, pelo que ouve. São assim as pessoas que não se conhecem. Eu vou lhe dar alguns exemplos para que você entenda que isso é um estudo que você vai adquirindo a maturidade, as experiências, e que você é quem tem que ir vendo a necessidade de buscar o conhecimento sobre a própria alma, né? Deus diz isso, que o homem é destruído por falta de conhecimento. Então ele diz, eu já sei, e foge do conhecimento. Quantas pessoas você conhece que qualquer coisinha, por qualquer coisa, elas brigam facilmente, né? Eu já fui esse tipo de alma, uma pessoa que não tinha controle e facilmente você é manipulado pelas pessoas, pelas coisas, porque você acredita que tudo é como você já sabe e já acredita. Então, quando você é assim, quais são as características dessas pessoas que são assim? Porque a gente nasce assim, a gente vai amadurecendo para poder aprender que não vale a pena ser como uma cidade sem muro. Não vale a pena. É o amadurecimento que você vai vendo a necessidade de buscar o conhecimento do Espírito, né? Uma pessoa que ela é desse tipo, são pessoas, por exemplo, que qualquer coisa elas se ofendem, são pessoas totalmente ofendidas por tudo, são aquelas pessoas que ela precisa de a validação do outro, elas precisam de elogio das pessoas para poder ela ter a autoestima. Eu não sei se você já teve experiências de ver uma pessoa
fazer tudo, se arrumar, se produzir, e apenas por um comentário de alguém, a pessoa perdeu a festa. A pessoa, ela perdeu totalmente os estímulos dela e nada que ela fez valeu a pena. Foi tudo pelo ralo, apenas pelo um comentário. Esses tipos de pessoas. Pessoas que não podem levar uma cantada. Que alguém dá uma cantada e ali a pessoa já se derrete, que é aquela pessoa que se acha por qualquer comentário, tanto para bom como para ruim. Isso são essas pessoas que Deus diz. Então, com a idade que você vai amadurecendo e vai aprendendo que você não pode ser motivado pelaquilo que as pessoas acham de você. Porque se você for assim, como eu já fui, e acredito que todo mundo que passou por essa vida já teve essas experiências e essas fases, né, de ter esses dilemas dentro da gente, para poder a gente ir amadurecendo e vendo que se você for esperar ser validado por outras pessoas, você sempre vai ser um ser frustrado. Porque sempre vai ter alguém que acabe com o seu humor, que dê as suas opiniões, destruindo a sua própria opinião. E aí é quando a pessoa, ela é vulnerável. Ela se torna esse ser que Deus diz, que é uma pessoa, é como uma cidade derrubada sem muro. E isso é muito sério. Você diz que isso é uma bobagem, mas isso só parece ser uma bobagem para uma pessoa que não tem o conhecimento do mundo espiritual. Porque nunca falta quem venha lhe afrontar, quem venha lhe soltar um desaforo, quem venha lhe provocar. E quando você não tem o conhecimento, você cai na provocação, né? A gente não quer, a gente acredita que é melhor se defender dessa forma. E aí, quando você é assim, nunca falta quem lhe provoque. Porque você diz, eu sei me defender, e é impressionante como é sério. Parece que nos persegue. Quando você sabe se defender por conta própria, parece que é uma perseguição. Nunca falta pessoas para que lhe afronte, para que lhe tire do sério, para que lhe tire dos nervos, para que você vá cada vez aprendendo e achando que isso é a melhor maneira. É aprender a defesa, né, dos estímulos da carne. Então as pessoas provocam e as outras caem. Eu passei uma vida vivendo assim, né? Fui aprendendo que eu tinha que aprender a me sair, porque chega um certo ponto, quando você começa a se conhecer, né? Que eu me conheci com meus 20 e poucos anos, que se eu fosse sempre, quando eu fosse afrontada, eu enfrentasse, logo eu ia morrer. Eu pensei, porque era sempre as pessoas me afrontavam e eu não tinha medo. Então, como eu já sabia que eu não tinha medo, eu passei a brigar muito, né, pelas afrontas. Tanto era que eu percebi na minha trajetória que eu via que eu nunca estava errada, mas eu sempre caía na mesma cilada. Então eu comecei a mudar de estratégia. Eu comecei a evitar o problema antes de ser dominado pelo problema, né? Isso eu aprendi com meus 20 e poucos anos. Então esse versículo é Deus dizendo que as pessoas
elas acham que se conhecem, mas elas vivem caindo nas mesmas ciladas e não observam que é elas que têm que buscar o conhecimento, o porquê dessas ciladas, né? Tem pessoas que o estímulo dela é viver brigando para se defender. E às vezes você pensa que isso é o natural do homem, né? Você diz, isso é o natural. Eu achava isso. Então eu dizia, eu puxei a minha mãe. Eu sou assim, nasci assim, cresci assim e vou ser sempre assim. E se eu não for assim, as pessoas vão montar em mim, as pessoas vão me dominar, as pessoas vão achar que eu tenho medo. Então a gente fica se justificando para não buscar a mudança, né? E aí quando acontece, quando você quebra a cara, que não foi o meu caso, mas eu observo que tem pessoas que primeiro ela precisa quebrar a cara para poder ver que precisa mudar. Eu aprendi que eu tinha que mudar porque eu via que quem estava levando um rótulo de uma coisa que eu não era, mas eu me transformava naquilo, né? Num bicho para me defender. E é assim que são as pessoas que não raciocinam, que elas não param para analisar. Porque isso eu aprendi, não foi na Bíblia, foi na prática. Então, quando eu via uma provocação, eu já me conhecia, então eu já me saía para evitar um problema. Porque é como, não sei se você já passou por isso, de você ver mesmo uma coisa lhe tomando. O seu sangue vai fervendo. Você vê como se fosse uma coisa lhe tomando. Você perde o controle. E depois que você perde o controle, ninguém controla mais, né? Veja bem, tem pessoas que elas vão para terreiro de candomblé por conta disso aqui, desse versículo. Tem mulheres que vai para amansar o homem, né? E você diz que é normal. Isso é o normal, isso não tem nada de espiritual. E por que as mulheres vão para terreiro de macumba para amansar o homem? E por que algumas pessoas vão para terreiro de candomblé para poder dar obrigação, para parar de valentia, né, de quebrar as coisas e de ser tomada por uma fúria que elas mesmo não entendem o porquê. Eu já vi o homem dizer no terreiro de candomblé que não aguentava aquela mulher. Então eles estavam buscando uma solução na religião, né, para aliviar os seus estímulos, para aliviar a sua fúria, a sua raiva, porque qualquer coisa no externo era quem dominava aquela pessoa e ela não conseguia se controlar. Então, quando você acha que é algo normal, porque você não tem conhecimento sobre o mundo espiritual. Porque Deus diz que é pelo Espírito. Então, você é um ser tricotômico, que é um corpo, você é um espírito dentro de um corpo e que tem uma alma. É isso que Deus ensina com o seu manual. Então, que tipo de espírito domina o seu corpo ao ponto de lhe jogar sempre em conflitos, confusões, problemas? E tem pessoas que vão buscar a solução na religião. Vai buscar um alívio porque não está encontrando. Outros já buscam o alívio no medicamento, né? Que é calmante. Eu tomei calmante por muitos anos.
Então veja que é o próprio Deus que diz a verdade para a gente. E a gente vive ignorando essa verdade, buscando a solução em coisas que nos enganam. Porque medicamento não cura isso, né? É uma ajuda. A religião, onde diz também que ajuda, engana. Engana momentaneamente, porque ele sempre tem que estar indo para resolver esse tipo de problema. Porque feitiço nenhum, ele serve para sempre, né? Eles dizem, olha, isso aqui... Quando eles voltam lá, as pessoas do candomblé dizem, olha, isso não é como você pensa. Quer dizer, você tem que ter uma frequência, você tem que ter os rituais, você tem que estar gastando, você tem que se tornar escravo da religião para poder ele lhe enganar ali. Onde já Deus, o verdadeiro Deus, diz que o homem tem que orar de dia e de noite e buscar o conhecimento. Não é apenas orar, porque quem ora e foge do conhecimento é enganado. É por isso que Deus diz que até a oração é abominável, porque muito bem você ora, você busca a Deus, mas você não entende o porquê Deus não lhe ouve. É assim que as pessoas dizem, né? Eu já ouvi muito isso. Eu não sei por que Deus não me ouve. Porque a pessoa não busca o conhecimento. Ela acredita que é só orar que resolve os problemas dela. Para você ver que as nossas emoções, ela não é apenas emoções, como as pessoas dizem. Porque se fosse apenas as emoções, a religião do candomblé não teria esse poder, né? Quer dizer que as pessoas dão uma obrigação para dominar o seu espírito? Como assim? Veja que é uma ignorância total do homem que não acredita, né? Que elas acreditam que morreu, acabou tudo. Ah, morreu, acabou. Não existe um mundo espiritual. Então isso são as pessoas que são enganadas, não têm conhecimento algum sobre o espírito. Principalmente quem acha que os demônios são os próprios seres humanos. Então, se os demônios são os seres humanos, Deus não existe. É assim que as pessoas são enganadas. Elas não buscam profundidade no seu conhecimento, né? Eu conheci e presenciei uma história de uma moça que ela levantou um falso contra mim, né? Eu ainda com meus 27 anos. E apenas quando eu refleti em Deus, eu não conhecia Deus, mas eu lembro que me disseram que levantar falso não existia perdão, né? Então eu estava sofrendo muitas consequências devido a esse falso. Não foi simplesmente um falso, foi uma coisa muito séria. E eu estava sofrendo as consequências, me defendendo. E um dia eu só refleti nesse conhecimento, né? Deus disse que quem levanta falso tem consequência, não é perdoado. E eu não vi nada acontecer com essa mulher, né? Ela ria de mim, ela fazia complores. Com uns 2 meses apareceu um câncer na vida dela, um câncer de mama, que após 7 meses ela morreu. Mas o que aconteceu na morte dela foi um fato bem interessante que eu quero explicar aqui para você. Que praticamente ela adoeceu por conta de mim, né? Assim, ela era muito minha amiga e eu me afastei dela devido a ver que ela gostava de fofoca, de conversa, e me afastei. E ela não aceitou quando eu me afastei. Eu já me afastei para evitar um conflito, porque eu me conhecia. Eu sabia que eu não era muito de conversa fiada. Meu negócio era amizade ou eu me afastava, para não ter briga, né? Onde tem pessoas que fingem amizade, vivem fofocando, falando mal e acha que isso é amizade. Para mim, eu sempre percebi
que esse tipo de amizade não rola muito. Então, quando eu me afastei, ela se revoltou e inventou um falso para se vingar, né? Porque a escolha foi minha. E aí, com muitos meses que eu vinha sofrendo, quando eu refleti isso em Deus, foi quando apareceu um câncer na vida dela. E quando apareceu o câncer, me veio na mente que ela estava pagando, né? Eu digo, ela deve estar pagando o pecado dela. Porque foi muito problema, muito mesmo. Delegacia, processo, e ela não cedia. Ela sabia que estava mentindo, que inventou um falso, mas ela não cedia. Então, quando apareceu o câncer, foi que ela cedeu, né? Ela mudou, ela parou de provocar. E aí, eu descobri, porque eu tenho uma tia que trabalha em hospital, que viu ela no estágio terminal. Eu orei por ela na época, eu lembro que eu pedi a Deus por ela, Deus perdoe. E eu sei que ela estava muito inchada, perdeu os cabelos e tudo. E quando ela viu a minha tia, preste bem atenção para você entender o mundo espiritual. Quando ela viu a minha tia, ela reconheceu a minha tia trabalhando no hospital, né? E ela estava acamada, toda inchada, sem nenhum cabelo na cabeça. E ela disse assim para minha tia: você é a tia de Juliana? E ela disse: sou. Aí a minha tia perguntou para ela, né? E você é fulana? Ela disse: sou. Aí ela disse para minha tia: eu estou pagando meus pecados. Ela disse isso para minha tia: eu estou pagando meus pecados. E ali, quando foi no outro dia, não foi 24 horas, ela faleceu, né? E a própria minha tia disse que acredita que ela faleceu porque ela viu a minha tia. E isso, as emoções dela se descontrolou, né? Porque foram muitos problemas. Ela era bastante doente por mim, né? Ela se preocupava com o que eu ia ver, com o que eu ia saber dela. E foram muitos complôs, muita polêmica, né? Ameaças de morte e tudo. Então, ela abriu a boca dela e disse para minha tia: eu sei que eu estou pagando o meu pecado. E com menos de 24 horas, ela faleceu. E a própria minha tia disse para mim: ela faleceu depois que me viu. Quer dizer, quando ela viu a minha tia, ela se descontrolou emocionalmente, né? Ao ponto de chegar ao falecimento. Que é isso que esse versículo diz. Que as pessoas que não se conhecem, elas são como um espírito sem muro. Tudo no externo é que domina o interno. O que domina a emoção dele é o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem. Então, isso me ensinou mais ainda nessa experiência que essa moça passou, né? Ela morreu muito nova, tinha 30 e poucos anos. E foram muitas experiências a respeito da minha convivência com ela, porque a gente era amiga e houve um problema muito sério quando acabou a amizade, né? E envolveu a espiritualidade. Porque eu lembro que quando eu refleti em Deus, foi que ela adoeceu, né? E a família dela dizia que ela adoeceu porque eu fiz macumba, né? Por conta da minha família, que é macumbeira. E todo mundo dizia porque eu dizia que ia mandar matar ela, que ia matar ela, né? Ela também dizia que ia mandar me matar. Então, quando ela adoeceu, todo mundo disse: foi macumba. Foi macumba e não foi, né? Não foi macumba, foi para você entender que a espiritualidade, ela sempre está por trás de tudo. De tudo. E as pessoas ignoram isso. As pessoas que não creem em Deus, elas normalizam tudo por não entender como funciona o mundo espiritual. Então, quando você
não se conhece, tudo no externo lhe domina. Eu já fui assim. Tudo no externo lhe domina. E você se torna um ser sem muro. Quer dizer, alguém lhe provoca e você reage. Alguém diz algo de você e você reage. É assim as pessoas que elas não se conhecem. Até chegar ao ponto da gente ir amadurecendo e vendo que dessa forma, sendo assim, é pior para quem é assim, é um processo muito grande, né? E isso não é só em conflitos de confusão, é em tudo, né? Em tudo. Se você prestar atenção, é o ser natural. Por isso que Deus dá um manual para que você entenda o mundo espiritual, para não cair nas ciladas do espírito, né? Mas o homem natural, ele é assim. Ele se alegra com o que vê e se entristece com o que vê. A gente vai aprendendo que essa é a forma errada de viver. Mas para isso, você precisa se conhecer. Esse é o manual que Deus diz para você, que não tem uma fórmula diferente. Tem pessoas que vai se conhecendo e amadurecendo com as experiências, mesmo sem buscar a Deus. Como eu fui evoluindo e fui vendo que valia a pena eu mudar, né? Independente do que as pessoas iam achar, eu fui buscando uma mudança em mim mesmo e vi que valia a pena realmente e fui mudando. Mas foram muitas experiências para que eu aprendesse tudo que Deus me ensinou, né? Então, quem não crê no pecado, que é assim que as pessoas dizem, né? Isso é bobagem, a lei do retorno, isso é bobagem. E muitos que diz que crê, mas quando está passando por um problema, não sabe o porquê do problema, né? É como eu disse em outro conteúdo, é como uma criança emocional, ela não aceita que ela errou e bota a culpa do que está acontecendo em alguém ou em algo externo. Quando não se tem quem botar a culpa dos seus próprios erros, se bota em karmas passados, né? É karma. Por quê? Porque não quer parar para pensar. Quando você para pensar, você passa a existir de verdade, né? Você passa a aprender com seus próprios erros. Eu não sei como as pessoas estudam tanto as letras e ignoram tudo sobre o espírito. Eu fico sem entender, né? As pessoas estudam tanto para aprender as coisas materiais, aprender a ganhar dinheiro, aprender as coisas externas, e quando fala sobre o mundo espiritual, as pessoas ignoram. Elas acham que é só isso aqui que existe, só esse plano. E quando diz eu creio em Deus, mas não creio em nada do que Deus ensina, então elas mesmo caem em contradição. Porque se você crê em Deus e não crê no que Deus ensina, que Deus você crê? Não dá para entender, né? É só parar para raciocinar, que não tem lógica, não associa uma coisa com a outra. Aí as pessoas dizem, isso não tem nada a ver. E o que é que tem a ver então? Se Deus é quem diz no manual as suas explicações, você não acredita na explicação de Deus? E que Deus você cria, né? É algo para você refletir bem, que não tem saída você dizer crê em Deus e não crê no manual. Porque tudo que há de errado na terra está escrito na Bíblia. Então quer dizer que só é errado aquilo que você não faz? Aquilo que eu não faço é o que é errado, mas o que eu faço eu naturalizo. E isso não é errado. Por quê? Porque é o que eu faço. São assim as pessoas que não crêem no verdadeiro Deus. Por quê? Porque elas não se conhecem. É dessa forma que Deus ensina. Porque elas não se conhecem.
A psicanálise, a própria psicanálise, ela ensina para você, que são estudos, né? Estudos humanos. Ela ensina que para você se tornar um psicanalista, para você analisar pessoas, você tem que primeiro passar pela análise. Você, para se tornar um psicanalista, você primeiro tem que passar pela psicanálise e você tem que passar pela aprovação de se tornar um psicanálise. Porque se você não conseguir se ver, se você não conseguir olhar para você, se avaliar, aprender com você, você não pode nunca se tornar um psicanálise. Por quê? Porque como você vai ter habilidade de ajudar pessoas, entrar na mente das pessoas, ter uma profissão, né, que é uma profissão, se você não se conhece, se você não consegue olhar para si mesmo. Então ali você fez uma autoanálise, pagou um curso, né, e viu que já não tem habilidade para isso, é descartado. Você não consegue se tornar um psicanalista se você não se conhecer, porque não vai ter profundidade nenhuma. Você não consegue ver nenhum erro seu, você não consegue fazer uma autoanálise de si mesmo, então você não pode se tornar um psicanálise. O próprio ser humano que estuda algumas coisas, ele vê que Deus diz, não está errado. Quer dizer, você tem a habilidade de ajudar alguém se você não tem profundidade nos assuntos? Se você não sabe o que passa na mente do outro e como ajudar o outro, se você não consegue nem olhar para si mesmo, nem ver um defeito seu, exatamente como Deus diz. Se você não consegue tirar a trava do teu olho, você só consegue julgar, você não consegue ajudar. Você só consegue falar mal, você não consegue ajudar. Então essa profissão da psicanálise, ela já é descartada na vida de um ser humano, que ele não consegue ver nenhum erro dele mesmo. Quer dizer, um homem que se acha perfeito, né? E a perfeição só em Deus. Só Jesus foi perfeito. E mesmo assim, ele morreu na mão dos mais estudiosos, né? Por não entender sobre nada do mundo espiritual. E só julgava, falava mal e condenava as pessoas que pecavam, né? E eles pecavam muito mais. Então, Deus é quem tem a explicação para tudo, para que você entenda que a gente só melhora, só muda, né? Que Deus não melhora, Deus muda. Deus muda o seu conhecimento. Para Deus não tem meio termo. Se você crê em Deus, Deus muda aquele conhecimento errado que você acreditou tanto. Deus é quem pode entrar na sua mente, né? Deus diz, eu sou a verdade, eu estou à porta. Quer dizer, depende de você. Depende de você. E as pessoas, quando dizem, né? Eu deixo bem claro para você entender. Quando as pessoas dizem que demônios são as próprias pessoas, porque não tem experiência nenhuma no mundo espiritual. Nenhuma, é zero. São pessoas que têm conhecimento de letras. E por isso, elas buscam tanto a religião, né? Religião rasa, que elas acreditam naquilo que lhe convém. Por quê? Porque elas não conseguem olhar para si mesmas, né? Sozinho, Deus diz, tu não pode fazer nada sem mim. Tu não pode fazer nada. Então, pode se enganar, né? Que a gente se engana na terra sem Deus, tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like, tá certo? E o seu comentário. E eu espero poder ajudar você e conhecendo mais sobre o mundo espiritual, que não é como as pessoas acreditam tanto. Tem tanta gente aí buscando religião de todo jeito e fugindo de si mesmo,
E quando você foge de si mesmo, é impossível encontrar a Deus. Deus diz isso no manual. É impossível, tá certo? E até o próximo vídeo.